Olá, leitor! Hoje, no Contos de Sebo, continuaremos a leitura de A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Capítulo 5. Os Amantes. A infância de Blanca transcorreu sem grandes sobressaltos, alternando aqueles verões quentes em Las Três Marias, onde descobria a força de um sentimento que crescia com ela, e a rotina da capital, semelhante à das demais meninas de sua idade e seu meio. Embora a presença de Clara pusesse uma nota excêntrica em sua vida. Todas as manhãs aparecia Nana com um desjejum para sacudir-lhe a modorra e vigiar-lhe o uniforme, esticar-lhe as meias, pôr-lhe o chapéu, as luvas e o lenço, arrumar os livros na pasta, enquanto intercalava orações murmuradas pela alma dos mortos com recomendações em voz alta para que Blanca não se deixasse iludir pelas freiras. Essas mulheres são todas umas depravadas, advertia, que escolhem as alunas mais bonitas, mais inteligentes e de boa família para trancar no convento. Raspam a cabeça das noviças, pobrezinhas, e as destinam a perder a vida fazendo tortas para vender e cuidando de velhinhos alienados. O motorista levava a menina ao colégio, onde a primeira atividade do dia era a missa, com comunhão obrigatória. Ajoelhada em seu banco, Blanca aspirava o intenso perfume do incenso e as açucenas de Maria, e padecia o suplício combinado de náuseas, culpa e aborrecimento. A única coisa de que não gostava no colégio. Adorava os saltos corredores de pedra, a limpeza imaculada dos pisos de mármore, as paredes brancas e nuas e o Cristo de ferro que vigiava a entrada. Era uma criança romântica e sentimental, com tendências à solidão, de poucas amigas, capaz de se emocionar às lágrimas quando floresciam as rosas no jardim, quando aspirava o tênue odor de pano e sabão das freiras que se inclinavam sobre as tarefas, quando se deixava ficar para trás a fim de sentir o silêncio triste das salas vazias. Passava por tímida e melancólica, só no campo, com a pele dourada pelo sol e a barriga cheia de frutas tiradas dos pés, correndo com Pedro III pelos prados, era risonha e alegre. Sua mãe dizia que aquela era a verdadeira Blanca e que a outra, a da cidade, era uma Blanca em hibernação. Devido à agitação constante que reinava no casarão da esquina, ninguém, exceto a Nana, percebeu que Blanca estava se tornando uma mulher. Entrou de súbito na adolescência. Herdara dos Trueba o sangue espanhol e árabe, o porte senhorial, a expressão soberba, a pele azeitonada e os olhos escuros de seus genes mediterrâneos. Mas, tingidos pela herança de sua mãe, de quem guardou a doçura que jamais tivera nenhum Trueba. Era uma criança tranquila que se entretinha sozinha, estudava, brincava com suas bonecas e não manifestava a menor inclinação natural pelo espiritismo de sua mãe ou pelas iras de seu pai. A família gracejava, afirmando que era a única pessoa normal em várias gerações, e, na verdade, parecia ser um prodígio de equilíbrio e serenidade. Por volta dos 13 anos, seu peito começou a desenvolver-se, a cintura a estreitar-se, emagreceu e espichou como uma planta adubada. A Nana, então, prendeu seu cabelo num coque, levou-a para comprar seu primeiro espartilho, seu primeiro par de meias de seda, seu primeiro vestido de mulher e uma coleção de toalhas pequeninas para aquilo que ela denominava a manifestação. Sua mãe, enquanto isso,
continuava a fazer dançarem as cadeiras por toda a casa, tocando Chopin com o piano fechado e declamando os belíssimos versos sem rima. Argumento nem lógica de um jovem poeta que fora acolhido em casa, a respeito de quem se começava a falar por toda parte, sem tomar conhecimento das mudanças que se produziam em sua filha, sem ver o uniforme do colégio com as costuras esgarçando, nem se dar conta de que a cara de fruta se havia sutilmente transformado num rosto de mulher, porque Clara vivia mais atenta à aura e os fluidos do que aos quilos ou centímetros. Um dia viu-a entrar na sala de costura com o vestido de sair e admirou-se de que aquela mocinha alta e morena fosse sua pequena Blanca. Abraçou-a, encheu-a de beijos e advertiu-a de que em breve teria a menstruação. Sente-se, e eu lhe explico o que é isso, disse Clara. Não se preocupe, mamãe, já vai fazer 1 ano que me vem todos os meses, riu Blanca. A relação de ambas não sofreu grande mudança com o desenvolvimento da menina, porque estava baseada nos sólidos princípios da total aceitação mútua e na capacidade de se divertirem juntas à custa de quase todas as coisas da vida. Naquele ano, o verão fez-se anunciar precocemente pelo seco e abafado calor que cobriu a cidade com uma reverberação de pesadelo, e por isso anteciparam em 2 semanas a viagem a Las Três Marias. Como em todos os anos, Blanca esperou, ansiosa, o momento de ver Pedro III. E como em todos os anos, ao descer do coche, a primeira coisa que fez foi procurá-lo com o olhar no lugar de sempre. Descobriu sua sombra escondida no umbral da porta e saltou do veículo, precipitando-se ao encontro dele com a ânsia de tantos meses de sonhos frequentes, mas viu, pasma, o menino dar meia volta e fugir. Blanca andou a tarde inteira percorrendo os lugares em que se encontravam. Perguntou por ele, chamou-o aos gritos, procurou-o na casa de Pedro Garcia, o velho, e por último, ao cair da noite, deitou-se, vencida, sem comer. Em sua enorme cama de bronze, magoada e confusa, afundou o rosto no travesseiro e chorou, desconsolada. A Nana levou-lhe um copo de leite com mel e adivinhou imediatamente a causa de sua angústia. Fico contente, disse com um sorriso enigmático. Você não está mais em idade para brincar com esse pulguento cheio de catarro. Meia hora mais tarde, sua mãe entrou para beijá-la e a encontrou soluçando os últimos estertores de um pranto melodramático. Por um momento, Clara deixou de ser um anjo distraído, colocando-se à altura dos simples mortais que, aos 14 anos, sofrem sua primeira dor de amor. Quis perguntar, mas Blanca era muito orgulhosa ou já muito mulher e não lhe deu explicações, de modo que Clara se limitou a sentar-se um pouco na cama e acariciá-la até que se acalmasse. Nessa noite, Blanca dormiu mal e, ao amanhecer, despertou rodeada pelas sombras de seu grande quarto. Ficou olhando as ornamentações do teto até que ouviu o canto do galo, e então levantou-se, abriu as cortinas e deixou entrarem a luz suave do nascer do sol e os primeiros ruídos do mundo. Aproximou-se do espelho do armário e olhou-se detidamente. Tirou a camisola e pela primeira vez observou detalhadamente seu corpo, compreendendo que todas aquelas mudanças eram a causa de seu amigo ter fugido. Sorriu com um novo e delicado sorriso de mulher. Vestiu a roupa velha do verão anterior, que mal lhe servia, envolveu-se numa manta e saiu na ponta dos pés para não despertar a família. Lá fora, o campo sacudia-se
da modorra da noite, e os primeiros raios de sol cruzavam como sabres os picos da cordilheira, aquecendo a terra e evaporando o orvalho numa fina espuma branca que manchava todos os contornos e fazia da paisagem uma visão de sonho. Blanca começou a andar em direção ao rio. Tudo ainda estava calmo. Seus passos esmagavam as folhas caídas e os galhos secos, produzindo um leve crepitar, único ruído naquele vasto espaço adormecido. Deu-se conta de que as alamedas imprecisas, os trigais dourados e as longínquas montanhas arroxeadas, perdendo-se no céu translúcido da manhã, eram uma recordação antiga para ela, algo que já tinha visto exatamente daquela forma e de que já vivera aquele momento. A finíssima garoa da noite empapara a terra e as árvores. Sentiu sua roupa ligeiramente úmida e os sapatos frios. Respirou o perfume da terra molhada, das flores apodrecidas e do humus, que despertava um prazer desconhecido em seus sentidos. Ao chegar ao rio, Blanca viu seu amigo de infância sentado no lugar em que tantas vezes se haviam encontrado. Naquele ano, Pedro III não crescera tanto quanto ela. Pelo contrário, continuava o mesmo menino magrelo, barrigudo e moreno, com um sábio semblante de ancião em seus olhos negros. Ao vê-la, levantou-se e ela calculou que era meia cabeça mais alta do que ele. Olharam-se desconcertados, sentindo-se pela primeira vez quase estranhos. Por um tempo que pareceu infinito, permaneceram imóveis, acostumando-se às mudanças e às novas distâncias. Mas então um pardal piou e tudo voltou a ser como era no verão anterior. Eram novamente dois meninos que correm, se abraçam e riem, se atiram no chão, rolam sobre os calhaus, incansavelmente murmurando seus nomes, felizes por estar juntos mais uma vez. Por fim, acalmaram-se. O cabelo de Blanca estava cheio de folhas secas, que Pedro III tirou, uma por uma. Venha, quero lhe mostrar uma coisa, disse ele. Levou-a pela mão. Caminharam, saboreando aquele amanhecer do mundo, arrastando os pés no barro, recolhendo talos tenros para lhe sugar a seiva, olhando-se e sorrindo, sem falar, até que chegaram a um prado afastado. O sol surgia acima do vulcão, mas o dia ainda não acabara de se instalar, e a terra bocejava. Pedro disse-lhe para se deitar no chão e ficar em silêncio. Rastejaram, aproximando-se de umas moitas. Contornaram-nas e então Blanca viu-a. Era uma formosa égua baia dando à luz sozinha na colina. Os meninos imóveis, tentando abafar até sua respiração, viram-na arquejar e fazer força até que apareceu a cabeça do potrinho e depois de bastante tempo o resto do corpo. O animalzinho caiu no chão e a mãe começou a lambê-lo, deixando-o limpo e brilhante como madeira encerada, estimulando-o com o focinho a tentar erguer-se. Tendo ficado de pé, dobraram-se suas frágeis pernas de recém-nascido, e o potrinho permaneceu deitado, olhando a mãe com um ar desválido, enquanto ela relinchava, saudando o sol da manhã. Blanca sentiu a felicidade estalando em seu peito e as lágrimas brotando-lhe nos olhos. Quando for grande, vou casar com você e vamos morar aqui em Las Três Marias, sussurrou ela. Pedro ficou olhando-a com expressão de velho triste e negou com a cabeça.
embora muito mais infantil do que ela, já conhecia seu lugar no mundo. Também sabia que amaria aquela menina durante toda a sua existência, que aquele amanhecer ficaria para sempre guardado em sua memória e que seria a última imagem que veria no momento de morrer. Passaram aquele verão oscilando entre a infância, que ainda os retinha, e o despertar do homem e da mulher. Às vezes corriam como crianças, esvoaçando as galinhas e alvoroçando as vacas. Fartavam-se de leite morno recém-tirado que lhes deixava bigodes de espuma. Roubavam pão saído do forno e subiam nas árvores para construir casinhas com galhos. Outras vezes, escondiam-se nos lugares mais secretos e densos do bosque. Construíam camas de folhas e brincavam de estar casados, acariciando-se até ficarem extenuados. Não tinham perdido a inocência para tirar a roupa sem curiosidade e banhar-se despidos no rio, como sempre haviam feito, mergulhando na água fria e deixando que a correnteza os arrastasse acima das pedras lustrosas do fundo. Algumas coisas, entretanto, já não partilhavam como antes. Aprenderam a ter vergonha. Já não apostavam quem faria a maior poça de urina, e Blanca não lhe falou a respeito daquela matéria escura que lhe manchava as calcinhas uma vez por mês. Sem que ninguém lhes dissesse, perceberam que não podiam ter intimidades diante dos demais. Quando Blanca vestia sua roupa de senhorita e se sentava à tarde no terraço para beber limonada com a família, Pedro III observava de longe, sem se aproximar. Começaram a esconder-se para suas brincadeiras. Deixaram de andar de mãos dadas à vista dos adultos e ignoravam-se para não atrair sua atenção. A Nana respirou mais tranquila, mas Clara começou a observá-los mais cuidadosamente. Terminaram as férias e os Trueba regressaram à capital, carregados de frascos de doces, compotas, caixotes de fruta, queijos, galinhas e coelhos em conserva, cestos com ovos. Enquanto acomodavam tudo nos coches que os levariam ao trem, Blanca e Pedro III esconderam-se no celeiro para despedir-se. Nesses 3 meses tinham chegado a amar-se com aquela paixão arrebatada que os transtornou pelo resto de suas vidas. Com o tempo, esse amor tornou-se mais invulnerável e persistente, mas já era então marcado pela mesma profundidade e a mesma certeza que o caracterizariam depois. Sobre um monte de grão, aspirando a aromática poeira do celeiro, a luz dourada e difusa da manhã coada pelas tábuas, beijaram-se inteiros, lamberam-se, morderam-se, chuparam-se, soluçaram e beberam suas lágrimas, juraram-se eternidade e combinaram um código secreto em que se comunicariam durante os meses de separação. Todos os que viveram aquele momento afirmam que era por volta das 8 da noite quando Férula apareceu, sem que nada pressagiasse sua chegada. Todos a viram, em sua blusa engomada, o molho de chaves à cintura e o coque de solteirona, como sempre a tinham visto na casa. Entrou pela porta da sala de jantar no momento em que Esteban estava trinchando o assado e reconheceram-na imediatamente, apesar de não a terem visto nos últimos 6 anos e de estar muito pálida e bem mais velha. Era sábado e os gêmeos Jaime e Nicolás, tendo saído do internato para passar o fim de semana em casa, também estavam ali. Seu testemunho é muito importante, porque eram os únicos membros da família que viviam completamente afastados da mesa de 3 pés, preservados da magia e do espiritismo por seu rígido colégio inglês.
Sentiram um frio súbito na sala de jantar, e Clara ordenou que fechassem as janelas, supondo que se tratasse de uma corrente de ar. Logo em seguida, ouviram o tilintar das chaves, e quase imediatamente abriu-se a porta, aparecendo Férula, silenciosa e com a expressão distante, ao mesmo tempo que a Nana entrava pela porta da cozinha, com a travessa de salada. Esteban Trueba, a faca e o garfo de trinchar no ar, ficou paralisado pela surpresa, e os 3 meninos gritaram: Tia Férula! Quase em uníssono. Blanca levantou-se para ir a seu encontro, mas Clara, que se sentava a seu lado, estendeu a mão e segurou-a por um braço. Na realidade, Clara foi a única que percebeu, ao primeiro olhar, o que estava ocorrendo. Devido à sua grande familiaridade com os assuntos sobrenaturais, apesar de nada no aspecto de sua cunhada denunciar seu verdadeiro estado. Férula deteve-se a 1 metro da mesa, olhou-os a todos com os olhos vazios e indiferentes e logo se dirigiu a Clara, que ficou de pé, mas não fez nenhum movimento para se aproximar. Apenas fechou os olhos e começou a respirar agitadamente, como se estivesse incubando um de seus ataques de asma. Férula aproximou-se dela, pôs as mãos em seus ombros e deu-lhe um breve beijo na testa. Na sala de jantar, só se ouviam a respiração ofegante de Clara e o tilintar metálico das chaves na cintura de Férula. Depois de beijar a cunhada, Férula passou a seu lado e saiu por onde entrara, fechando a porta às suas costas com suavidade. Na sala de jantar, a família ficou imóvel, como em um pesadelo. A Nana começou a tremer tão fortemente que as colheres da salada caíram, e o barulho da prata soando no assoalho deixou todos sobressaltados. Clara abriu os olhos, continuava a respirar com dificuldade, e caíam-lhe lágrimas pela face e pelo pescoço, manchando-lhe a blusa. Férula morreu, anunciou. Esteban largou os talheres de trinchar o assado sobre a toalha e saiu correndo da sala de jantar. Foi até a rua chamando a irmã, mas não encontrou nem rastro dela. Nesse meio tempo, Clara mandou um empregado buscar agasalhos e quando o marido retornou à sala, estava vestindo o seu e tinha as chaves do automóvel na mão. Vamos à casa do padre Antônio, disse. Percorreram o caminho em silêncio. Esteban dirigia com o coração oprimido, procurando a antiga paróquia do padre Antônio naqueles bairros de pobres, onde fazia muitos anos que não punha os pés. O sacerdote estava pregando um botão na batina poída quando chegaram com a notícia de que Férula tinha morrido. Não é possível, exclamou. Estive com ela há 2 dias e estava saudável e bem disposta. Leve-nos à sua casa, padre, por favor, suplicou Clara. Eu sei, porque lhe peço, está morta. Diante da insistência de Clara, o padre Antônio acompanhou-os. Orientou Esteban ao longo de ruas estreitas até o domicílio de Férula. Durante aqueles anos de solidão, ela morara numa das favelas aonde ia rezar o terço contra a vontade dos beneficiados nos tempos de sua juventude. Tiveram de deixar o carro a vários quarteirões de distância, porque as ruas se tornavam cada vez mais estreitas, levando-os a compreender que eram feitas para se andar a pé ou de bicicleta. Enfiaram-se por elas caminhando, evitando as poças de água suja que transbordava dos valões, contornando as pilhas de lixo que os gatos escavavam como sombras secretas. O bairro era uma comprida viela
de casas arruinadas, todas iguais, pequenos e humildes casebres de cimento, com uma só porta e duas janelas pintadas de cor parda, todas desbotadas, tomadas pela umidade, com arames estendidos ao longo da rua, em que durante o dia se pendurava roupa ao sol. Àquela hora da noite, porém, vazios, deslocavam-se imperceptivelmente. Mais ou menos na metade da ruela havia uma única bica para abastecer as famílias que ali viviam, e só 2 postes iluminavam o corredor de casas. Padre Antônio cumprimentou uma velha que, junto da bica, esperava que o jorro miserável enchesse seu balde. "Viu a senhora Férula?" perguntou. "Deve estar em casa, padre. Não a vi nos últimos dias", disse a velha. Padre Antônio apontou um dos casebres, igual aos demais, triste, descascado e sujo, mas o único que tinha 2 panelas penduradas ladeando a porta, onde cresciam pequenos tufos de gerânios, a flor dos pobres. O sacerdote bateu à porta. "Pode entrar", gritou a velha da bica. "A senhora nunca passa a chave na porta. Aí não há o que roubar." Esteban Trueba abriu a porta, chamando sua irmã, mas não se atreveu a entrar. Clara foi a primeira a passar do umbral. Dentro estava escuro, e veio-lhes ao encontro o inconfundível aroma de lavanda e limão. Padre Antônio acendeu um fósforo. A débil chama abriu um círculo de luz na penumbra, mas antes que pudessem avançar ou se dar conta do que os rodeava, apagou-se. "Esperem aqui", disse o padre. "Eu conheço a casa." Avançou às apalpadelas e, ao fim de pouco tempo, acendeu uma vela. Sua figura destacou-se, grotesca, e viram seu rosto deformado pela luz que flutuava a meia altura, enquanto a gigantesca sombra bailava nas paredes. Clara descreveu essa cena com minúcias em seu diário, detalhando com zelo os 2 cômodos escuros, cujas paredes estavam manchadas pela umidade, o pequeno banheiro sujo e sem água corrente, a cozinha onde só havia sobras de pão velho e um tacho com um pouco de chá. O resto da casa de Férula pareceu a Clara compatível com o pesadelo que começara quando sua cunhada apareceu na sala de jantar do casarão da esquina para se despedir. Deu-lhe a impressão de ser o depósito de um vendedor de roupa usada ou as bambolinas de uma mísera companhia de teatro em excursão. Pendiam, pregados nas paredes, trajes antiquados, boás de penas, esquálidos pedaços de pele, colares de pedras falsas, chapéus que já não se usavam havia meio século, anáguas desbotadas com suas rendas rasgadas, vestidos que teriam sido luxuosos, mas cujo brilho já não mais existia, inexplicáveis jaquetões de almirante e casulas de bispo, tudo misturado em grotesca irmandade, onde se aninhava a poeira de anos. Pelo chão havia uma confusão de sapatos de cetim, bolsas de debutantes, cintos de bijuteria, suspensórios e até um brilhante espada de cadete militar. Por todos os cantos espalhavam-se tristes perucas, potes de cosméticos, frascos vazios e uma quantidade desmesurada de coisas inimagináveis. Uma porta estreita separava os 2 únicos cômodos. No outro jazia Férula em sua cama, engalanada como se fora uma rainha austríaca. Usava um vestido de veludo roído pela traça, anáguas de tafetá amarelo, e na cabeça, firmemente colocada, brilhava uma incrível peruca frisada de cantora de ópera.
Ninguém estava com ela. Ninguém soube de sua agonia. E calcularam que havia muitas horas que tinha morrido, porque as ratazanas já começavam a mordiscar-lhe os pés e a devorar-lhe os dedos. Estava magnífica em sua desolação de rainha e guardava no rosto uma expressão doce e serena que nunca tivera em sua triste existência. Gostava de se vestir com roupa usada que conseguia de segunda mão, ou apanhava nas lixeiras, pintava-se e punha essas cabeleiras, mas nunca fez mal a ninguém. Pelo contrário, até o fim de seus dias rezava o terço pela salvação dos pecadores, explicou o padre Antônio. Deixe-me sozinha com ela, disse Clara, com firmeza. Os dois saíram para a viela, onde os vizinhos já começavam a se aglomerar. Clara tirou seu casaco de lã branca e arregaçou as mangas. Aproximou-se da cunhada, tirou-lhe com delicadeza a peruca e constatou que ela estava quase calva, velha e desválida. Beijou-a na testa, tal como fora beijada poucas horas antes, na sala de jantar de sua casa. E em seguida começou com toda a calma a improvisar os ritos fúnebres. Despiu-a, lavou-a, ensaboou-a meticulosamente, sem esquecer nenhum cantinho. Friccionou-a com água de colônia, pôs-lhe talco, escovou amorosamente a meia dúzia de cabelos, vestiu-a com os mais extravagantes e elegantes andrajos que encontrou, colocou-lhe a peruca de soprano, retribuiu-lhe na morte os infinitos serviços que Férula lhe prestara em vida. Enquanto trabalhava, lutando contra a asma, falava-lhe a respeito de Blanca, que já era uma mulherzinha, dos gêmeos, do casarão da esquina, do campo, e se visse como sentimos sua falta, cunhada, a falta que você me faz para cuidar dessa família. Bem sabe que eu não sirvo para as tarefas da casa. Os meninos estão insuportáveis. Em compensação, Blanca é uma menina adorável. E as hortênsias que você plantou com a sua própria mão em Las Três Marias estão deslumbrantes. Algumas são azuis, porque pus moedas de cobre na terra adubada, para que florescessem com essa cor. É um segredo da natureza, e cada vez que as ponho nos vasos, lembro-me de você. Mas também me lembro de você quando não há hortênsias. Lembro-me sempre, Férula, porque a verdade é que eu, desde que você se afastou de mim, nunca mais ninguém me deu tanto amor. Acabou de arrumá-la, ficou ainda falando um pouco com ela e acariciando-a, e depois chamou o marido e o padre Antônio para tratarem do enterro. Numa caixa de biscoitos encontraram intactos os envelopes com o dinheiro que Esteban enviava mensalmente à irmã durante todos aqueles anos. Clara entregou-os ao sacerdote para suas obras de caridade, convicta de que esse era o destino que Férula pensava dar-lhes. O padre ficou velando a morta para que as ratazanas não lhe faltassem com respeito. Era cerca de meia-noite quando saíram. À porta, tinham-se reunido os vizinhos da favela para comentar a notícia. Tiveram de abrir passagem, afastando os curiosos e espantando os cães que farejavam em meio às pessoas. Esteban afastou-se em grandes passadas, levando Clara pelo braço quase arrastada, sem dar atenção à água suja que salpicava as impecáveis calças cinzentas do alfaiate inglês. Estava furioso porque sua irmã, mesmo depois de morta, conseguia fazê-lo sentir-se culpado como quando era menino. Recordou sua infância, quando ela o rodeava com suas obscuras solicitudes, envolvendo-o em dívidas de gratidão tão grandes que nem em todos os dias de sua vida conseguiria pagá-las.
tornou a sentir o sentimento de indignidade que frequentemente o atormentava em sua presença e a detestar seu espírito de sacrifício, sua severidade, sua vocação para a pobreza e sua inabalável castidade, que ele percebia como crítica à sua natureza egoísta, sensual e ansiosa de poder. Que a leve ao diabo, maldita, rosnou, negando-se a admitir, nem mesmo no mais íntimo de seu coração, que sua mulher também não chegara a lhe pertencer depois de ele ter expulsado Férula de casa. Por que vivia assim se lhe sobrava dinheiro? Gritou Esteban. Porque lhe faltava todo o resto, replicou Clara docemente. Durante os meses que estiveram separados, Blanca e Pedro III trocaram pelo correio cartas inflamadas que ele assinava com o nome de mulher, e ela escondia assim que chegavam. A Nana conseguiu interceptar uma ou duas, mas não sabia ler, e mesmo que soubesse, o código secreto a impediria de inteirar-se do conteúdo. Por sorte dela, aliás, porque seu coração não teria resistido. Blanca passou o inverno tricotando um poncho de lã da Escócia na aula de trabalhos manuais do colégio, pensando nas medidas do rapaz. À noite dormia abraçada ao poncho, aspirando o odor da lã e sonhando que era ele quem dormia em sua cama. Pedro III, por sua vez, passou o inverno compondo no violão canções para Blanca e esculpindo sua imagem enquanto pedaço de madeira lhe caísse nas mãos, sem poder separar a lembrança angélica da menina dos tormentos que lhe ferviam no sangue, lhe amoleciam os ossos, mudavam sua voz e produziam pelos em seu rosto. Debatia-se inquieto entre as exigências do corpo, que se transformava no de um homem, e a doçura de um sentimento ainda contido pelos inocentes jogos da infância. Ambos esperaram a chegada do verão com dolorosa impaciência. E finalmente, quando ele chegou e tornaram a se encontrar, o poncho que Blanca tinha tecido não passava pela cabeça de Pedro III, porque naqueles meses tinha deixado para trás a meninice e alcançado as proporções de homem adulto. E as ternas canções de flores e amanheceres que ele compusera para Blanca soaram-lhe ridículas, porque sua companheira tinha o porte de uma mulher e também suas urgências. Pedro III continuava magro, seu cabelo teso e seus olhos tristes, mas ao mudar sua voz adquiriu uma tonalidade rouca e apaixonada, que o identificaria mais tarde quando cantasse a Revolução. Falava pouco e era áspero e rude no trato, mas terno e delicado com as mãos. Tinha grandes dedos de artistas com que esculpia, arrancava lamentos das cordas do violão e desenhava com a mesma facilidade com que segurava as rédeas de um cavalo, brandia o machado para cortar lenha ou guiava o arado. Era o único em Las Três Marias que enfrentava o patrão. Seu pai, Pedro II, dissera-lhe 1000 vezes que não olhasse o patrão nos olhos, que não contestasse, que não se metesse com ele. E, no anseio de protegê-lo, chegara a dar-lhe grandes surras para lhe baixar a crista. Mas o filho era rebelde. Aos 10 anos já sabia tanto quanto a professora da escola de Las Três Marias, e aos 12 insistia em fazer a viagem ao liceu da povoação, a cavalo ou a pé, saindo da casinha de tijolo às 5 da manhã, chovesse ou trovejasse. Leu e releu 1000 vezes os livros mágicos dos baús encantados do tio Marcos e continuou alimentando-se com outros que lhe emprestavam os sindicalistas do bar e o padre José Dulce Maria.
que também o estimulou a cultivar sua habilidade natural para fazer versos e traduzir em canções suas ideias. Meu filho, a Santa Madre Igreja está à direita, mas Jesus sempre esteve à esquerda, dizia-lhe enigmático, entre um gole e outro de vinho de missa com que celebrava as visitas de Pedro III. Foi assim que um dia Esteban Trueba, descansando no terraço depois do almoço, o ouviu cantar qualquer coisa a respeito de galinhas organizadas que se uniam para enfrentar a raposa e a venciam. Chamou-o. Quero ouvi-lo. Cante, vamos, ordenou-lhe. Pedro III pegou o violão com um gesto amoroso, acomodou a perna numa cadeira e dedilhou as cordas. Olhava fixamente o patrão, enquanto sua voz de veludo se elevava, apaixonada, na calmaria da cesta. Esteban Trueba não era tonto e compreendeu o desafio. Ora, não é que se pode cantar qualquer besteira? Grunhiu. Aprenda a cantar canções de amor. Eu gosto, patrão. A união faz a força. Como diz o padre José Dulce Maria. Se as galinhas podem enfrentar a raposa, o que não poderão os humanos? Pegou seu violão e saiu arrastando os pés, sem que ao outro ocorresse o que lhe dizer, apesar de já ter a raiva à flor dos lábios e começar-lhe a subir a tensão. Desde esse dia, Esteban Trueba teve-o na mira. Observava-o, desconfiava, tratou de impedir que frequentasse o liceu, inventando tarefas de homem maduro. Mas o rapaz levantava-se mais cedo e deitava-se mais tarde, para cumpri-las. Foi nesse ano que Esteban o açoitou com seu chicote diante do pai, por ter levado aos empregados as novidades que andavam circulando em meio aos sindicalistas da aldeia. Ideias de folga aos domingos, salário mínimo, aposentadoria e assistência médica, licença maternidade para as mulheres grávidas, voto sem pressões e o mais grave, a ideia de uma organização camponesa que pudesse enfrentar os patrões. Nesse verão, quando Blanca foi passar férias em Las Três Marias, quase não o reconheceu, porque estava 15 centímetros mais alto e deixara muito para trás o menino barrigudo que compartilhara com ela todos os verões de sua infância. Ela desceu do coche, alisou a saia e pela primeira vez não correu para abraçá-lo, apenas inclinou a cabeça em sua direção, à maneira de cumprimento, embora com os olhos lhe dissesse aquilo que os outros não deveriam ouvir, o que, aliás, já lhe dissera em sua impúdica correspondência em código. A Nana observou a cena de rabo de olho e sorriu com satisfação. Ao passar na frente de Pedro III, fez-lhe uma careta. Aprenda, ranhento, a se meter com os de sua classe e não com senhoritas, zombou baixinho. Naquela noite, Blanca jantou com toda a família na sala de jantar a caçarola de galinha com que sempre os recebiam em Las Três Marias, sem que se vislumbrasse nela nenhuma ansiedade durante a prolongada sobremesa em que o pai bebia conhaque e falava sobre vacas importadas e minas de ouro. Esperou que a mãe sinalizasse a permissão para retirar-se. Levantou-se calmamente, desejou boa noite a cada um dos presentes e foi para o seu quarto. Pela primeira vez na sua vida, fechou a porta à chave. Sentou-se na cama sem tirar a roupa e esperou no escuro, até que se calaram as vozes dos gêmeos gritando no quarto ao lado, os passos dos empregados, as portas, os ferrolhos e a casa se acomodou no sono. Então abriu uma janela e pulou,
caindo sobre as moitas de hortênsias que muito tempo atrás sua tia Férula havia plantado. A noite estava clara, ouviam-se os grilos e os sapos. Respirou profundamente, e o ar trouxe-lhe o cheiro doce dos pêssegos que secavam no pátio para as compotas. Esperou que os olhos se acostumassem à escuridão, e logo começou a andar. Mas não pôde seguir adiante, porque ouviu o ladrar furioso dos cães de guarda, que eram soltos à noite. 4 mastins que foram criados presos por correntes e que passavam o dia trancados, que ela nunca tinha visto de perto e sabia que não poderiam reconhecê-la. Por um momento, sentiu que o pânico a fazia perder a cabeça e esteve a ponto de começar a gritar. Mas então lembrou-se de que Pedro Garcia, o velho, uma vez lhe dissera que os ladrões andam nus para não serem atacados pelos cães. Sem hesitar, despiu a roupa com a rapidez que os nervos lhe permitiam, enfiou-a sob o braço e caminhou com um passo tranquilo, rezando para que os animais não lhe farejassem o medo. Viu-os avançarem, ladrando, e seguiu adiante, sem perder o ritmo da marcha. Os cães aproximaram-se, rosnando, desconcertados, mas ela não parou. Um deles, mais audaz do que os outros, aproximou-se para cheirá-la. Recebeu o bafo morno de sua respiração nas costas, mas não lhe deu atenção. Continuaram a rosnar e a ladrar por algum tempo, acompanharam-na durante boa parte do seu trajeto, e por fim, enfadados, deram meia volta. Blanca suspirou aliviada e deu-se conta de que estava tremendo e coberta de suor. Teve de se apoiar numa árvore e esperou até que passasse a agitação que amolecera seus joelhos. Depois, vestiu-se depressa e saiu correndo em direção ao rio. Pedro III a esperava no mesmo lugar em que se haviam encontrado no verão anterior e onde muitos anos antes Esteban Trueba se havia apoderado da humilde virgindade de Pancha Garcia. Ao ver o rapaz, Blanca corou violentamente. Durante os meses em que tinham estado separados, ele amadurecera no duro ofício de fazer-se homem. E ela, por seu lado, esteve recolhida entre as paredes de seu quarto e do colégio de freiras, preservada das durezas da vida, alimentando sonhos românticos com agulhas de tecer e lã da Escócia. Mas a imagem de seus sonhos não coincidia com aquele jovem alto que se aproximava murmurando seu nome. Pedro III estendeu a mão e tocou-lhe o pescoço junto da orelha. Blanca sentiu algo quente percorrer seus ossos e amolecer suas pernas. Fechou os olhos e se abandonou. Ele a puxou suavemente e a envolveu em seus braços, ela afundando o nariz no peito daquele homem que não conhecia, tão diferente do menino magro com quem trocara carícias até ficarem extenuados poucos meses antes. Aspirou-lhe o odor novo, esfregou-se na sua pele áspera, alisou aquele corpo enxuto e forte e sentiu uma paz grandiosa e completa, que em nada se parecia com a agitação que se havia apoderado dele. Procuraram-se com as línguas, como faziam antes, embora parecesse um afago recém-inventado. Deixaram-se cair ajoelhados, beijando-se com desespero, e rolaram sobre o leito macio da terra úmida. Descobriram-se pela primeira vez e não tinham nada a dizer um ao outro. A lua percorreu todo o horizonte, mas eles não a viram, ocupados em explorar sua mais profunda intimidade, enfiando-se cada um na pele do outro, insaciavelmente. A partir dessa noite, Blanca e Pedro III encontravam-se sempre no mesmo lugar, à mesma hora.
Durante o dia, ela bordava, lia e pintava insípidas aquarelas nos arredores da casa, sob o olhar feliz da Nana, que enfim podia dormir tranquila. Clara, no entanto, pressentia que algo estranho estava acontecendo, porque percebia uma nova cor na aura de sua filha e acreditava adivinhar a causa. Pedro III cumpria suas tarefas habituais no campo e não deixou de ir à povoação para ver seus amigos. Ao cair da noite, estava morto de cansaço, mas a perspectiva de se encontrar com Blanca devolvia-lhe a força. Não era em vão que tinha 15 anos. Assim, passaram todo o verão, e muitos anos mais tarde, os dois recordariam essas noites veementes como a melhor época de suas vidas. Jaime e Nicolás, por sua vez, aproveitavam as férias fazendo tudo o que era proibido no internato britânico, gritando até esganiçar-se, engalfinhando-se sob qualquer pretexto, transformados em dois imundos ranhentos maltrapilhos cheios de crostas nos joelhos e piolhos na cabeça, fartos de fruta fresca colhida na hora, de sol e de liberdade. Saíam de manhãzinha e não voltavam para casa antes do anoitecer, ocupados em caçar coelhos a pedradas, galopar a cavalo até perder o fôlego e espiar as mulheres que lavavam roupa no rio. Assim se passaram 3 anos, até que o terremoto mudou as coisas. No final daquelas férias, os gêmeos regressaram à capital antes do restante da família, acompanhados pela Nana, pelos empregados da cidade e por grande parte da bagagem. Os rapazes iam diretamente para o colégio, enquanto a Nana e os demais empregados preparariam o casarão da esquina para a chegada dos patrões. Blanca ficou com os pais no campo mais alguns dias. Foi então que Clara começou a ter pesadelos, caminhar sonâmbula pelos corredores e despertar aos gritos. Durante o dia parecia imbecilizada, vendo signos premonitórios no comportamento dos animais, que as galinhas não põem seu ovo diário, que as vacas andam espantadas, que os cães uivam à morte, que as ratazanas, as aranhas e os vermes saem de seus esconderijos, que os pássaros abandonaram os ninhos e estão partindo em bandos, enquanto seus filhotes gritam de fome nas árvores. Olhava obsessivamente a tênue coluna de fumaça branca do vulcão, observando as mudanças na cor do céu. Blanca preparou-lhe infusões calmantes e banhos mornos, e Esteban recorreu à velha caixinha de pílulas homeopáticas para tranquilizá-la. Mas os sonhos continuaram. A terra vai tremer, disse Clara, cada vez mais pálida e agitada. Sempre treme, Clara, pelo amor de Deus, respondia Esteban. Dessa vez será diferente, haverá 10.000 mortos. Não há tanta gente em todo o país, caçoava ele. O cataclismo começou às 4 da madrugada. Clara despertou pouco tempo antes com um pesadelo apocalíptico de cavalos arrebentados, vacas tragadas pelo mar, gente rastejando sob pedras e cavernas abertas no chão, por onde se afundavam casas inteiras. Levantou-se, lívida de terror, e correu até o quarto de Blanca. Mas Blanca, como em todas as noites, tinha fechado a chave à porta e deslizado pela janela em direção ao rio. Nos últimos dias, antes de voltar à cidade, a paixão do verão adquirira características dramáticas, porque na iminência de uma nova separação, os jovens aproveitavam todos os momentos possíveis para se amar desenfreadamente. Passavam a noite no rio,
imunes ao frio e ao cansaço, entregando-se com a força do desespero. E só ao vislumbrar os primeiros raios do amanhecer, Blanca voltava para casa entrando pela janela do quarto, aonde chegava justamente a tempo de ouvir cantarem os galos. Clara foi até a porta de sua filha, quis abri-la, mas estava trancada. Bateu e, como ninguém respondesse, saiu correndo, contornou a casa e viu então a janela aberta, escancarada, e as hortênsias plantadas por Férula pisoteadas. Imediatamente compreendeu a causa da cor da aura de Blanca. Suas olheiras, o fastio, a sonolência matinal e as aquarelas vespertinas. Nesse exato momento começou o terremoto. Clara sentiu que o solo se sacudia e não pôde aguentar-se em pé. Caiu de joelhos, as telhas desprenderam-se e choveram à sua volta, com um estrépito ensurdecedor. Viu a parede de adobe da casa quebrar-se como se um machado a tivesse golpeado de frente. A terra abriu-se como vira em sonhos, e uma enorme fenda foi surgindo à sua frente, engolindo na passagem os galinheiros, a empena da lavanderia e parte do estábulo. O conservatório de água inclinou-se e caiu no chão, espalhando 1000 litros de água sobre as galinhas sobreviventes, que esvoaçavam desesperadas. Ao longe, o vulcão cuspia fogo e fumaça como um dragão furioso. Os cães soltaram-se das correntes e correram, enlouquecidos. Os cavalos se escaparam ao desmoronar do estábulo e cheiravam o ar e relinchavam de terror antes de fugir, assustados, campo afora. Os álamos balançavam como bêbados, e alguns caíram, as raízes soltas no ar, esmagando os ninhos dos pardais. E o mais tremendo foi aquele rugido do fundo da terra, aquele resfolegar de gigante que se sentiu por muito tempo enchendo o ar de espanto. Clara quis arrastar-se até a casa, chamando Blanca, mas os estertores do solo a impediram. Viu os camponeses saindo em atropelo das casas, gritando ao céu, abraçando-se uns aos outros, puxando as crianças, chutando os cães, empurrando os velhos, tentando salvar os pobres haveres daquele estrondo de tijolos e telhas que saía das próprias entranhas da terra, como um interminável rubor de fim de mundo. Esteban Trueba apareceu no umbral da porta no exato instante em que a casa se quebrou como uma casca de ovo, desabando numa nuvem de pó, esmagando-o sob uma montanha de escombros. Clara rastejou até lá, chamando-o aos gritos, mas ninguém respondeu. O primeiro tremor do terremoto durou quase 1 minuto, e foi o mais forte que se tinha registrado até então naquele país de catástrofes. Derrubou quase tudo que estava em pé, e o resto foi desmoronando ao longo do rosário de tremores menores que continuou estremecendo o mundo até o amanhecer. Em Las Três Marias esperaram que nascesse o sol para que se contassem os mortos e se desenterrassem os sepultados que ainda gemiam sob os escombros, entre eles Esteban Trueba, que todos sabiam onde estava, mas ninguém tinha esperança de encontrar com vida. Foram necessários 4 homens a mando de Pedro II para remover o monte de terra, telhas e adobes que o cobria. Clara abandonara sua angélica distração e ajudava a tirar as pedras com força de homem. Temos que tirá-lo, está vivo e nos ouve, assegurava Clara, e isso dava-lhes ânimo para continuar.
Com as primeiras luzes, apareceram Blanca e Pedro III, intactos. Clara partiu para cima da filha e deu-lhe 2 bufetadas, mas logo a abraçou, chorando, aliviada por saber que estava a salvo e por tê-la a seu lado. Seu pai está ali, apontou Clara. Os jovens puseram-se a trabalhar com os demais, e ao cabo de 1 hora, quando já tinha nascido o sol, naquele universo de angústia, tiraram o patrão do túmulo. Os ossos quebrados eram tantos que não podiam ser contados, mas estava vivo e tinha os olhos abertos. Temos que levá-lo à aldeia para ser examinado pelos médicos, respondeu Pedro II. Estavam discutindo a maneira como transportá-lo sem que os ossos lhe saíssem por todos os lados, como de um saco roto, quando chegou Pedro Garcia, o velho, que graças à cegueira e à velhice suportara o terremoto sem se abalar. Agachou-se ao lado do ferido e com muita cautela percorreu-lhe o corpo, tateando-o com as mãos, olhando com seus dedos antigos até não deixar nada por contabilizar, nem fraturas sem ter em conta. Se mexerem nele, morre, avisou. Esteban Trueba não estava inconsciente e ouviu perfeitamente. Lembrou-se da praga das formigas e acreditou que o velho era sua única esperança. Deixe-nos, ele sabe o que faz, balbuciou. Pedro Garcia mandou trazer uma manta e, com a ajuda do filho e do neto, colocou sobre ela o patrão. Ergueram-no com cuidado e o acomodaram sobre uma mesa improvisada que tinha armado no centro daquilo que antes fora o pátio, mas que já não passava de uma pequena clareira naquele pesadelo de cascalho, cadáveres de animais, choro de crianças, gemido de cães e orações de mulheres. Das ruínas, recuperaram um odre de vinho, que Pedro Garcia distribuiu em 3 partes, uma para lavar o corpo do ferido, outra para lhe dar a tomar e outra que ele bebeu com parcimônia antes de começar a compor os ossos, um a um, com paciência e calma, esticando aqui, ajustando ali, colocando cada um em seu lugar, pondo-lhes talas, envolvendo-os em tiras de lençol para imobilizá-los, murmurando ladainhas de santos curandeiros, invocando a boa sorte e a Virgem Maria, e suportando os gritos e as blasfêmias de Esteban Trueba, sem alterar sua beatífica expressão de cego. Tateando, reconstituiu-lhe o corpo tão bem que os médicos que o examinaram depois não conseguiam acreditar que aquilo fosse possível. Eu nem sequer teria tentado, reconheceu o Dr. Cuevas ao tomar conhecimento do episódio. Os destroços do terremoto mergulharam o país em um luto prolongado. Não bastou a terra sacudir-se até derrubar tudo no chão. Também o mar se afastou várias milhas e regressou numa única e gigantesca onda que pôs barcos sobre as colinas, muito distantes da costa. Levou casebres, caminhos e animais e submergiu várias ilhas do sul, mais de 1 metro abaixo do nível da água. Alguns edifícios caíram como dinossauros feridos, outros se desfizeram como castelos de cartas. Os mortos contavam-se aos milhares, e não houve família que não tivesse alguém por quem chorar. A água salgada do mar arruinou as colheitas, os incêndios devoraram zonas inteiras de cidades e povoações. E por último, a lava escorreu e caiu a cinza, como coroação do castigo, sobre as aldeias próximas dos vulcões.
As pessoas deixaram de dormir em suas casas, aterrorizadas com a possibilidade de o cataclismo se repetir. Improvisavam acampamentos em lugares desertos, dormiam nas praças e nas ruas. Os soldados tiveram de conter a desordem e fuzilavam sem hesitação quem era flagrado roubando, porque enquanto os mais cristãos enchiam as igrejas, clamando perdão pelos seus pecados e rogavam a Deus para que aplacasse sua ira, os ladrões percorriam os destroços e, aparecendo uma orelha com brinco ou um dedo com anel, cortavam-nos a golpe de faca, sem considerar se a vítima estava morta ou apenas presa nos escombros. Desenvolveu-se uma praga de germes que provocou diversas epidemias em todo o país. O resto do mundo, ocupado demais com outra guerra, apenas se inteirou de que a natureza enlouquecera naquele longínquo lugar do planeta. Mas ainda assim, chegaram carregamentos de medicamentos, cobertores, alimentos e materiais de construção, que se perderam nos misteriosos labirintos da administração pública a ponto de, muitos anos depois, ser possível comprar, no comércio especializado, comida enlatada da América do Norte e leite em pó da Europa, ao preço de requintados manjares. Esteban Trueba passou 4 meses envolto em ataduras, rígido em talas, pensos e grampos, em atroz suplício de pontadas e imobilidade, devorado pela impaciência. Seu gênio piorou até que ninguém pôde suportá-lo. Clara ficou no campo para cuidar dele, e quando se normalizaram as comunicações e se restaurou a ordem, mandaram Blanca para o colégio, na condição de interna, porque a mãe não podia encarregar-se dela. Na capital, o terremoto surpreendeu a Nana em sua cama, e apesar de ali ele ter sido menos sentido do que no sul, o susto matou-a assim mesmo. O casarão da esquina estalou como uma noz. Abriram-se gretas nas paredes, e o grande lustre de pingentes de cristal da sala de jantar caiu com um clamor de 1000 sinos, fazendo-se em caquinhos. Fora isso, a única coisa grave foi a morte da Nana. Quando passou o terror do primeiro momento, os empregados deram-se conta de que a anciã não fugira para a rua com os demais. Entraram para resgatá-la e a encontraram em sua cama, os olhos fora das órbitas e o pouco cabelo que lhe restava eriçado de pavor. No caos daqueles dias, não puderam fazer-lhe um enterro digno, como ela teria esperado, sendo obrigados a enterrá-la às pressas, sem discursos nem lágrimas. Nenhum dos numerosos filhos alheios que ela criara com tanto amor assistiu a seu funeral. O terremoto marcou uma mudança tão importante na vida da família Trueba que, a partir de então, eles passaram a localizar os acontecimentos antes e depois dessa data. Em Las Três Marias, Pedro II Garcia voltou a assumir o cargo de administrador, dada a impossibilidade de o patrão sair da cama. Coube-lhe a tarefa de organizar os trabalhadores, devolver a calma e reconstruir a ruína em que se havia transformado a propriedade. Começaram por enterrar seus mortos no cemitério ao pé do vulcão, que fora milagrosamente salvo do rio de lava que desceu pela encosta da maldita montanha. Os novos túmulos deram um ar festivo ao humilde Campo Santo e plantaram fileiras de vidoeiros para dar sombra
aos que visitavam seus mortos. Reconstruíram as casinhas de tijolo, uma a uma, exatamente como eram antes. Os estábulos, a leiteria e o celeiro, e voltaram a preparar a terra para as sementeiras, gratos pelo fato de a lava e a cinza terem caído para o outro lado, salvando a propriedade. Pedro III teve de renunciar a seus passeios à aldeia, porque o pai o queria ao seu lado. Acompanhava-o de mau humor, fazendo-lhe notar que se arrebentavam para reerguer a riqueza do patrão, embora eles continuassem a ser tão pobres quanto antes. Sempre foi assim, filho. Você não pode mudar a lei de Deus, respondia-lhe o pai. Pode ser mudada sim, pai. Há quem esteja fazendo isso, mas aqui nem sequer tomamos conhecimento das notícias. Estão acontecendo coisas importantes no mundo, replicava Pedro III, repetindo sem pausas o discurso do mestre comunista ou do padre José Dulce Maria. Pedro II não respondia e continuava trabalhando sem vacilações. Fazia vista grossa quando o filho, aproveitando-se do fato de a doença do patrão ter-lhe relaxado a vigilância, rompia o cerco de censura e introduzia em Las Três Marias os folhetos proibidos dos sindicalistas, os jornais políticos do mestre e as inusitadas versões bíblicas do padre espanhol. Por ordem de Esteban Trueba, o administrador começou a reconstrução da casa senhorial, seguindo a mesma planta que tinha originalmente. Nem sequer mudaram os adobes de palha e barro cozido por modernos tijolos ou modificaram o vão das janelas, muito estreito. O único melhoramento foi canalizar água quente para os banheiros e substituir o antigo fogão a lenha por um equipamento a petróleo ao qual, no entanto, nenhuma cozinheira chegou a se habituar, terminando seus dias no pátio para uso indiscriminado das galinhas. Enquanto se construía a casa, improvisaram um refúgio de tábuas com teto de zinco, onde acomodaram Esteban em seu leito de inválido, e dali, através de uma janela, ele observava os progressos da obra e gritava suas instruções, fervendo de raiva pela imobilidade forçada. Clara mudou muito nesses meses. Teve de acompanhar Pedro II Garcia na tarefa de salvar o que pudesse ser salvo. Pela primeira vez na vida, tomou a seu cargo, sem nenhuma ajuda, os assuntos materiais, porque já não contava mais com seu marido, Férula ou Anana. Despertou, enfim, de uma longa infância em que estivera sempre protegida, rodeada de cuidados e comodidades, e sem obrigações. Esteban Trueba adquiriu a mania de afirmar que tudo o que comia lhe fazia mal, exceto o que ela cozinhava, de modo que passava boa parte do dia na cozinha depenando galinha para fazer canjas de doente e amassando pão. Teve de fazer-se enfermeira, lavá-lo com esponja, mudar-lhe a atadura, pôr-lhe a comadre. Ele se tornou cada dia mais furibundo e despótico, exigindo-lhe: põe uma almofada aqui, não, mais acima, traga-me vinho, não, eu lhe disse que queria vinho branco. Abra a janela, feche-a, dói aqui, estou com fome, estou com calor, coce-me as costas, mais abaixo. Clara chegou a temê-lo muito mais do que quando era o homem forte e saudável que se introduzia na paz de sua vida com seu cheiro de macho ansioso, seu vozeirão de furacão, sua guerra sem quartel, sua prepotência de grande senhor, impondo sua vontade e atirando seus caprichos contra o delicado equilíbrio que ela mantinha entre os espíritos do além e as almas necessitadas do aqui. Chegou a detestá-lo.
Logo que os ossos se soldaram e ele pôde mover-se um pouco, Esteban recuperou o tempestuoso desejo de abraçá-la, e todas as vezes que ela passava a seu lado, dava-lhe uma palmada, confundindo-a em sua perturbação de doente com as robustas camponesas que em seus anos de moço o serviam na cozinha e na cama. Clara dava-se conta de que já não tinha disponibilidade para esses assuntos. As desgraças tinham-na espiritualizado, e a idade e a falta de amor pelo marido tinham-na levado a considerar o sexo um passatempo algo brutal, que lhe deixava as articulações doloridas e provocava desordem no mobiliário. Em poucas horas, o terremoto obrigou-a a mergulhar na violência, na morte e na vulgaridade, pondo-a em contato com as necessidades básicas que antes havia ignorado. De nada lhe serviram a mesa de 3 pés ou a capacidade de adivinhar o futuro nas folhas de chá, em face da urgência de defender os empregados da peste e do desconcerto, a terra da seca e da praga, as vacas da febre aftosa, as galinhas do gogo, a roupa da traça, seus filhos do abandono e seu marido da morte e de sua ira incontida. Clara estava muito cansada. Sentia-se sozinha, confusa e, nos momentos das decisões, o único a quem podia recorrer em busca de ajuda era Pedro II Garcia. Esse homem leal e silencioso estava sempre presente, ao alcance de sua voz, oferecendo alguma estabilidade à trágica barafunda que entrara em sua vida. Frequentemente, ao fim do dia, Clara chamava-o para oferecer uma chávena de chá. Sentavam-se nas cadeiras de vime na varanda, à espera de que chegasse a noite para aliviar a tensão do dia. Observavam a escuridão que caía suavemente e as primeiras estrelas que começavam a brilhar no céu. Ouviam o coachar das rãs e se mantinham calados. Tinham muita coisa sobre o que falar, muitos problemas a resolver, muitos acordos pendentes, mas ambos compreendiam que aquela meia hora em silêncio era um prêmio merecido. Bebericavam sem pressa seu chá para fazê-lo durar, e cada um pensava na vida do outro. Conheciam-se havia mais de 15 anos. Estavam juntos todos os verões, mas no total haviam trocado pouquíssimas frases. Ele percebera a patroa como uma luminosa aparição estival, alheia às rudes fainas da vida, de uma espécie diferente da de outras mulheres que tinha conhecido. Mesmo agora, com as mãos enfiadas na massa ou com o avental ensanguentado pela galinha do almoço, parecia-lhe uma miragem na reverberação do dia. Só ao entardecer, na calma desses momentos que partilhavam com suas chavenas de chá, conseguia vê-la em sua dimensão humana. Secretamente, tinha-lhe jurado lealdade, e como um adolescente, às vezes divagava, fantasiando a ideia de dar a vida por ela. Apreciava tanto quanto odiava Esteban Trueba. Quando foram instalar o telefone, muito faltava para a casa poder ser habitada. Fazia 4 anos que Esteban Trueba batalhava por consegui-lo e foram instalá-lo justamente quando não havia nenhum teto para protegê-lo das intempéries. O aparelho não durou muito, mas serviu para chamar os gêmeos e ouvir-lhes a voz, como se estivessem em outra galáxia, em meio a um ruído ensurdecedor e das interrupções da operadora da aldeia, que participava da conversa. Por telefone souberam que Blanca estava doente e as freiras não queriam assumir a responsabilidade de cuidar dela. A menina apresentava uma tosse persistente e tinha febre com frequência. O terror da tuberculose se fazia presente em toda parte, porque não havia família que não tivesse um tísico a lamentar. E então Clara decidiu ir buscá-la. No mesmo dia,
em que Clara viajava, Esteban Trueba quebrou o telefone a bengaladas, porque quando começou a tocar, ele gritou que já estava indo, que se calasse, mas o aparelho continuou a tocar, e ele, num repente de fúria, caiu-lhe em cima aos golpes, deslocando, aliás, a clavícula que tanto custara a Pedro Garcia, o velho, consertar. Era a primeira vez que Clara viajava sozinha. Fizeram o mesmo trajeto durante anos, mas sempre distraída, porque contava com alguém que se encarregasse dos detalhes triviais enquanto ela sonhava, observando a paisagem pela janela. Pedro II Garcia levou-a até a estação e acomodou-a no assento do vagão. Ao despedir-se, ela se inclinou, beijou-o levemente na face e sorriu. Ele levou a mão ao rosto para proteger do vento aquele beijo fugaz e não sorriu, porque a tristeza o havia invadido. Guiada pela intuição mais do que pelo conhecimento das coisas ou pela lógica, Clara conseguiu chegar ao colégio de sua filha sem contratempos. A Madre Superiora recebeu-a em seu escritório espartano, com um Cristo enorme e sangrento na parede e um incongruente ramo de rosas vermelhas sobre a mesa. Chamamos o médico, senhora Trueba, disse-lhe. A menina não tem nada nos pulmões, mas é melhor levá-la. O campo lhe fará bem. Nós não podemos assumir essa responsabilidade, compreenda. A freira tocou uma sineta e Blanca entrou. Estava mais magra e pálida, com sombras violáceas abaixo dos olhos que teriam impressionado qualquer mãe. Mas Clara compreendeu imediatamente que a doença de sua filha não era do corpo, mas da alma. O horrendo uniforme cinzento fazia parecer muito menor do que era, apesar de suas formas de mulher transbordarem das costuras. Blanca espantou-se ao ver a mãe, que recordava como um anjo vestido de branco, alegre e distraído, e que em poucos meses se transformara numa mulher eficiente, com as mãos calejadas e duas profundas rugas nos cantos da boca. Foram visitar os gêmeos no colégio. Era a primeira vez que se encontravam depois do terremoto e tiveram a surpresa de comprovar que o único lugar do território nacional que não fora atingido pelo cataclismo era o velho colégio. Daí o terem ignorado completamente. Ali, os 10.000 mortos passaram sem pena nem glória, enquanto eles continuavam cantando em inglês e jogando cricket, comovidos apenas pelas notícias que chegavam da Grã-Bretanha com 3 semanas de atraso. Confundidas, constataram que aqueles rapazes que tinham sangue de mouros e espanhóis nas veias e que tinham nascido no último rincão da América falavam o castelhano com sotaque de Oxford e que a única emoção que eram capazes de manifestar era a surpresa, erguendo a sobrancelha esquerda. Não tinham nada em comum com os 2 rapazes exuberantes e piolhentos que passavam o verão no campo. Espero que tanta fleuma saxônica não os faça idiotas, balbuciou Clara ao se despedir dos filhos. A morte da Nana, que apesar de sua idade era responsável pelo casarão da esquina na ausência dos patrões, provocou a debandada dos empregados. Sem vigilância, abandonaram suas tarefas e passavam o dia numa orgia de cesta e mexericos, enquanto as plantas secavam por falta de rega e as aranhas passeavam pelos cantos. A deterioração era tão evidente que Clara decidiu fechar a casa e despedir todos eles. Depois, entregou-se com Blanca à tarefa de cobrir os móveis com lençóis e espalhar naftalina em todos os cômodos. Abriram uma a uma as gaiolas dos pássaros, e o céu encheu-se de passerinas, canários, pintacilgos e bem-te-vis, que voltearam cegos pela liberdade e finalmente voaram em todas as direções. Blanca notou que durante toda essa lida não apareceu nenhum fantasma atrás das cortinas,
Não chegou nenhum Rosa Cruz atraído por seu sexto sentido, nem algum poeta faminto, guiado pela necessidade. Sua mãe parecia ter se tornado uma senhora comum e rústica. Você mudou muito, mamãe, observou Blanca. Não fui eu, filha, foi o mundo que mudou, respondeu Clara. Antes de partirem, foram ao quarto da Nana no pátio dos empregados. Clara abriu seus caixotes, pegou a mala de papelão que a boa mulher usara durante meio século e revisitou o armário. Não havia mais do que um pouco de roupa, alpargatas velhas e caixas de todos os tamanhos, amarradas por fitas e elásticos, onde ela guardava estampas da primeira comunhão e do batismo, mechas de cabelo, unhas cortadas, retratos desbotados e alguns sapatinhos de bebê gastos pelo uso. Eram recordações de todos os filhos da família Del Valle e depois dos Trueba que haviam passado por seus braços e que ela embalara em seu colo. Debaixo da cama encontrou uma trouxa com os disfarces que a Nana usava para lhe espantar a mudez. Sentada na cama, com aqueles tesouros nas mãos, Clara chorou longamente aquela mulher que dedicara a sua existência a tornar mais confortável a dos outros e que morrera sozinha. Depois de tanto assustar-me, foi ela que morreu de susto, observou Clara. Mandou transportar o corpo para o mausoléu dos Del Valle, no cemitério católico, supondo que ela não gostaria de estar enterrada com os evangélicos e os judeus, e teria preferido seguir na morte junto daqueles que havia servido em vida. Pôs um ramo de flores sobre a lápide e foi com Blanca para a estação, de regresso a Las Três Marias. Durante a viagem de trem, Clara atualizou sua filha sobre as novidades da família e a saúde de seu pai, esperando que Blanca lhe fizesse a única pergunta que sabia que ela desejava fazer. Mas Blanca não mencionou Pedro III, e Clara não se atreveu a fazê-lo. Acreditava que, ao nomear os problemas, eles se materializavam e já não era mais possível ignorá-los. Por outro lado, se ficam no limbo das palavras não ditas, podem desaparecer sozinhos, com o decorrer do tempo. Na estação, Pedro II esperava-as com o coche, e Blanca estranhou ouvi-lo assobiar durante todo o trajeto para Las Três Marias, uma vez que o administrador tinha fama de taciturno. Encontraram Esteban Trueba sentado numa poltrona forrada de felpa azul, à qual foram adaptadas rodas de bicicleta, enquanto se aguardava que chegasse da capital a cadeira de rodas encomendada e que Clara trazia na bagagem. Supervisionava com energéticas bengalas e impropérios os progressos da casa, tão absorto que as recebeu com um beijo distraído e se esqueceu de perguntar pela saúde da filha. Nessa noite comeram numa rústica mesa de tábuas iluminados por um candeeiro a querosene. Blanca observou sua mãe servir comida nos pratos de barro feitos artesanalmente, como faziam também os tijolos, porque no terremoto quebrara-se toda a louça. Sem a Nana para coordenar as tarefas da cozinha, haviam simplificado tudo ao extremo da frugalidade e partilhavam apenas uma espessa sopa de lentilhas, pão, queijo e marmelada, que era menos do que ela comia no internato nas sextas-feiras de jejum. Esteban dizia que, tão logo pudesse aguentar-se nas pernas, iria pessoalmente à capital comprar as coisas mais finas e caras para mobiliar a casa, porque já estava farto de viver como um caipira, por culpa da maldita natureza histérica daquele país do caralho. De tudo que se falou à mesa, a única coisa que Blanca reteve foi que ele havia despedido Pedro III Garcia com a ordem de não voltar a pôr os pés na propriedade, porque o flagrara divulgando ideias comunistas aos camponeses. A menina empalideceu ao ouvi-lo e deixou cair o conteúdo da colher na toalha.
Só Clara percebeu sua perturbação, porque Esteban estava envolvido no monólogo de sempre sobre os mal-nascidos que mordem a mão de quem lhes dá o que comer. E tudo por causa desses politiqueiros do diabo, como esse novo candidato socialista, um fantoche que se atreve a atravessar o país de norte a sul em seu trem de segunda categoria, sublevando a pessoas de paz com sua fanfarronice bolchevista. Mas é bom que não se aproxime daqui, porque se descer do trem, nós o transformaremos em purê. Já estamos preparados, não há um só patrão em toda a região que não esteja de acordo. Não vamos permitir que venham pregar contra o trabalho honrado, o prêmio justo para os que se esforçam, a recompensa dos que saem na frente na vida. Não é possível que os preguiçosos tenham o mesmo que nós, que trabalhamos de sol a sol e sabemos investir nosso capital, correr os riscos, assumir as responsabilidades, porque se formos ao fundo da questão, a história de que a terra é de quem a trabalha vai derrubá-los. Porque aqui o único que sabe trabalhar sou eu. Sem a minha presença, isso aqui seria uma ruína e continuaria a ser. Nem o próprio Cristo disse que temos que dividir o fruto de nosso esforço com os preguiçosos. E esse ranhento de merda, Pedro III, atreve-se a dizê-lo em minha propriedade, se não lhe meti uma bala na cabeça é porque estimo muito a seu pai. E, de certa forma, devo a vida a seu avô. Mas já o avisei de que, caso o veja rondando por aqui, faço em pedaços a tiros de espingarda. Clara não participava da conversa. Estava ocupada pondo e tirando as coisas da mesa e vigiando sua filha de rabo de olho. Mas, ao tirar a terrina com o resto das lentilhas, ouviu as últimas palavras da cantilena de seu marido. Você não pode impedir que o mundo se transforme, Esteban. Se não for Pedro III Garcia, outro trará as novas ideias para Las Três Marias, disse. Esteban Trueba deu uma bengalada na terrina que sua mulher tinha nas mãos, jogando-a longe e derramando seu conteúdo pelo chão. Blanca pôs-se de pé, aterrorizada. Era a primeira vez que via o mau humor de seu pai dirigido contra Clara e supôs que ela entraria num dos seus transes lunáticos e que sairia voando pela janela. Mas nada disso aconteceu. Clara recolheu os restos da terrina quebrada com sua calma habitual, sem dar mostras de ouvir os palavrões de marinheiro que Esteban cuspia. Esperou que ele acabasse de resmungar, deu-lhe boa noite com um beijo na face e saiu levando Blanca pela mão. Blanca não perdeu a tranquilidade pela ausência de Pedro III. Ia todos os dias ao rio e esperava. Sabia que a notícia de seu regresso ao campo chegaria ao rapaz mais cedo ou mais tarde, e que o chamado do amor o alcançaria onde quer que ele estivesse. E assim foi de fato. No quinto dia, viu chegar um maltrapilho coberto com uma manta de inverno e um chapéu de aba larga, arrastando um burro carregado com utensílios de cozinha, panelas de liga de estanho, bules de cobre, grandes marmitas de ferro esmaltado, conchas de todos os tamanhos, com um chocalhar de latas que anunciava seu andar com 10 minutos de antecipação. Não o reconheceu. Parecia um velho miserável, um desses tristes ambulantes que percorrem a província, levando sua mercadoria de porta em porta. Parou diante dela, tirou o chapéu e então ela viu os belos olhos negros brilhando entre uma cabeleira e uma barba hirsutas. O burro ficou mordiscando a relva com o enfadonho ruído de suas panelas, enquanto Blanca e Pedro III saciavam a fome e a sede acumuladas em tantos meses de silêncio e separação, rolando sobre pedras e moitas, gemendo como desesperados. Depois ficaram abraçados em meio aos juncos da margem, ao zumbir dos besouros e ao coachar das rãs. E ela lhe contou que havia posto cascas de plastano e papel mata-borrão nos sapatos para ter febre e comido giz moído até ter tosse de verdade, a fim de convencer as freiras de que sua inapetência e palidez eram sintomas seguros de tuberculose. Queria estar com você, disse, beijando-o no pescoço. Pedro III falou-lhe a respeito do que estava acontecendo no mundo e no país, da guerra longínqua que mantinha meia humanidade desaparecida por estripamento em consequência de estilhaços de bala
ou na agonia do campo de concentração e numa imensidão de viúvas e órfãos. Falou-lhe a respeito dos trabalhadores da Europa e da América do Norte, cujos direitos eram respeitados, porque a mortandade de sindicalistas e socialistas das décadas anteriores tinha produzido leis mais justas e repúblicas como Deus manda, cujos governantes não roubam o leite em pó dos desabrigados. Os últimos a darem conta dessas coisas somos sempre nós, os camponeses, que não nos inteiramos do que acontece em outros lugares. Aqui odeiam seu pai, mas têm tanto medo dele que não são capazes de se organizar para enfrentá-lo. Compreende, Blanca? Ela compreendia, mas naquele momento seu único interesse era aspirar seu cheiro de grão fresco, lamber-lhe as orelhas, enfiar os dedos naquela barba densa, ouvir seus gemidos apaixonados. Também temia por ele. Sabia que não só o pai lhe meteria na cabeça a bala prometida, como também qualquer um dos patrões da região faria o mesmo com prazer. Blanca lembrou a Pedro III a história do dirigente socialista que, 2 anos antes, percorria a região de bicicleta, distribuindo panfletos na fazenda e organizando os trabalhadores, até que os irmãos Sanches o pegaram, o mataram a pauladas e o penduraram no poste do telégrafo, numa encruzilhada, para que todos pudessem vê-lo. Esteve ali um dia e uma noite, balançando-se sob o fundo infinito do céu, até que chegaram os policiais a cavalo e o tiraram. Para dissimular, responsabilizaram os índios da reserva, embora todos soubessem que eram pacíficos e, se tinham medo de matar uma galinha, teriam, com maior razão, medo de matar um homem. Os irmãos Sanches ainda o desenterraram do cemitério e voltaram a exibir o cadáver, o que já era excessivo para atribuir aos índios. Nem por isso, porém, a justiça se atreveu a intervir, e a morte do socialista foi rapidamente esquecida. Podem matá-lo, suplicou Blanca, abraçando. Tomarei cuidado, tranquilizou-a Pedro III. Não ficarei muito tempo no mesmo lugar, por isso não poderei vê-la todos os dias. Espere-me aqui, virei sempre que puder. Eu o amo, disse ela, soluçando. Eu também. Voltaram a abraçar-se com o ardor insaciável próprio de sua idade, enquanto o burro continuava mastigando a relva. Blanca tomou medidas para não regressar ao colégio, provocando em si mesma vômitos com salmoura quente, diarreia com cerejas verdes e falta de ar, apertando a cintura com uma cilha de cavalo, até que adquiriu a fama de ter má saúde, que era justamente o que ela pretendia. Imitava tão bem os sintomas das mais diversas doenças que poderia ter enganado uma junta médica e chegou a convencer-se de que era de fato doente. Todas as manhãs, ao acordar, fazia uma revisão mental em seu organismo para constatar o que lhe doía e que novo mal a atormentava. Aprendeu a aproveitar qualquer circunstância para se sentir doente, desde uma mudança de temperatura até o pólen das flores, e a transformar todo e qualquer simples mal-estar em agonia. Clara era de opinião de que o melhor para a saúde era ter as mãos ocupadas, e assim manteve à distância os maus-estares de sua filha, dando-lhe trabalho. A menina tinha de levantar-se cedo, como todos os outros, tomar banho de água fria e dedicar-se a seus afazeres, que incluíam ensinar na escola, costurar na oficina e cumprir todas as tarefas da enfermaria, desde aplicar clíster até suturar feridas com agulhas e fio de costureiro, sem que de nada lhe valesse os desmaios ao ver sangue, nem os suores frios quando tinha de limpar um vômito. Pedro Garcia, o velho, que já estava com cerca de 90 anos e apenas arrastava os ossos, partilhava a ideia de Clara de que as mãos são para ser usadas. Foi assim que um dia, quando Blanca se queixava de uma terrível enxaqueca, a chamou e, sem preâmbulos, lhe pôs uma bola de barro na saia. Passou a tarde ensinando a modelar argila para fazer vasilhas de cozinha, sem que ela se lembrasse de suas doenças.
O velho não sabia que estava dando a Blanca o que mais tarde seria seu único meio de sobrevivência e seu consolo nas horas mais tristes. Ensinou-a movimentar o torno com o pé, enquanto fazia dançarem as mãos sobre o barro macio para confeccionar vasilhas e cântaros. Logo, porém, Blanca deu-se conta de que o utilitário a entediava e que era muito mais divertido fazer figuras de animais e pessoas. Com o tempo, dedicou-se a fabricar um mundo em miniaturas de animais domésticos e personagens dedicados a todos os ofícios: carpinteiros, lavandeiras, cozinheiras, todos com as suas pequenas ferramentas e móveis. Isso não serve para nada, disse Esteban Trueba quando viu a obra de sua filha. Podemos encontrar sua utilidade, sugeriu Clara. Assim surgiu a ideia dos presépios. Blanca começou a produzir figurinhas para o presépio natalino. Não só os reis magos e os pastores, mas também uma multidão de pessoas dos tipos mais diversos e todas as espécies de animais, camelos e zebras da África, iguanas da América e tigres da Ásia, sem se prender à zoologia própria de Belém. Depois agregou-lhes animais que inventava, juntando meio elefante com metade de um crocodilo, sem saber que estava fazendo no barro o que sua tia Rosa, que não conhecera, fazia com os fios de bordar em sua gigantesca toalha, enquanto Clara especulava a respeito do fato de que, se as loucuras se repetem na família, deve ser porque existe uma memória genética que impede que se percam no esquecimento. Os multitudinários presépios de Blanca transformaram-se numa curiosidade. Teve de treinar 2 garotas como ajudantes, porque não dava vazão para pedidos. Naquele ano, todo mundo queria ter um para a noite de Natal, sobretudo porque eram gratuitos. Esteban Trueba determinara que a mania do barro poderia continuar como diversão de senhorita, mas que se transformasse em um negócio, o nome dos Trueba seria equiparado aos dos comerciantes que vendiam pregos nas casas de ferragens e peixe frito no mercado. Os encontros de Blanca e Pedro III eram espaçados e irregulares, mas por isso mesmo mais intensos. Naqueles anos, ela se acostumou ao sobressalto e à espera, resignou-se à ideia de que sempre se amariam às escondidas e deixou de alimentar o sonho de se casar e viver numa das casinhas de seu pai. Frequentemente passava semanas sem notícias dele, mas de repente aparecia ao longe um carteiro de bicicleta, um evangélico pregando com uma Bíblia sob o braço ou um cigano falando numa língua meio pagã. Todos eles tão inofensivos que passavam sem levantar suspeitas ao olho vigilante do patrão. Reconhecia-o por suas pupilas negras. Não era a única, todos os empregados de Las Três Marias e muitos camponeses de outras propriedades também o esperavam. Sendo perseguidos pelos patrões, o jovem ganhou fama de herói. Todos queriam escondê-lo por uma noite. As mulheres teciam-lhe ponchos e meias para o inverno, e os homens guardavam para ele a melhor aguardente e o melhor charque da estação. Seu pai, Pedro II Garcia, suspeitava de que o filho violava a proibição de Trueba e adivinhava os vestígios que deixava a sua passagem. Dividia-se entre o amor por seu filho e seu papel de guardião da propriedade. Além disso, tinha medo de o reconhecer e também de que Esteban Trueba lesse isso em seu rosto, mas sentia uma secreta alegria ao lhe atribuir algumas das coisas estranhas que estavam acontecendo no campo. Só não lhe passou pela imaginação a ideia de que as visitas de seu filho tivessem algo a ver com os passeios de Blanca Trueba ao rio, porque essa possibilidade não pertencia à ordem natural do mundo. Nunca falava a respeito do filho, exceto na intimidade de sua família, mas sentia-se orgulhoso dele e preferia vê-lo transformado em fugitivo a tê-lo como mais um na multidão, semeando batatas e colhendo pobreza, como todos os demais. Quando escutava alguém cantarolar alguma das canções de galinhas e raposas, sorria, pensando que seu filho conseguira mais adeptos com suas baladas subversivas do que com os panfletos do Partido Socialista que distribuía
incansavelmente. Fim do capítulo. Para mais, se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações.